Eu vou agradecer inicialmente aqui a WL Consult Tecnologia mais uma vez pelo espaço cedido. Para vocês que não me conhecem, eu sou a Glaucia Brito, diretora gestora de cursos do CEAPREM, Centro de Estudos e Aprendizagem, e da Unisa Polo de Alphaville. Tá? Sou coordenadora de treinamento, desenvolvimento de pessoas, e mais uma vez aqui com a ilustre presença do professor Dr. Walter Brito, que é advogado e juiz de direito juiz do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, e veio aqui para a nossa ilustre palestra, bate-papo com vocês a respeito de um tema muito importante para a área do direito, os estudantes e os formados iniciantes da área de direito, tá? Que tem algumas dificuldades ainda na redação, na parte escrita, e como se faz uma boa petição. Então, o nosso tema de hoje é uma boa petição, uma petição inicial, que é como que vocês vão fazer esse texto, que é um texto muito importante para o início de um processo, para o início o Dr. Walter vai me ajudar aqui com algumas palavras. Eu, como professora de língua portuguesa, também faço parte de tudo isso, né, doutor? Mas ele pode descrever para a gente aí, muito melhor, como se fazer uma petição inicial, né? A gente tem alguns pontos destacados aí para falar com vocês, e no decorrer eu vou apresentando aí, tá? Mas antes de tudo, Dr. Walter, bom dia. Mais uma vez, muito obrigada aí pela sua participação, pela sua disponibilidade. É um prazer novamente estar com o senhor aqui. E pode passar algumas considerações aí para o nosso público que está assistindo aí. Muito obrigado, bom dia a todos que estão participando e que vão assistir esse vídeo, né, no futuro. Isso é muito importante. Dizer que a nossa contribuição é acadêmica, né, uma contribuição para aquele que está precisando, está ingressando na faculdade, que já terminou a faculdade, que está no meio da faculdade. Sempre é bom lembrar que o bacharel em Direito, né, ele tem essa formação superior, então ele tem uma profissão. Então, o bacharel é uma profissão. Todo bacharelado forma alguém para um campo da ciência, mais do lado profissional, né? Então você vai trabalhar com essas questões que você aprendeu no seu curso de bacharelado. No Direito, a gente estuda 5 anos, né? Durante 5 anos da faculdade, da vida da pessoa, tendo parte introdutória do direito, tendo textos normativos, né? Tendo conhecimento histórico do direito, filosofia do direito. E eu reputo a aula mais importante do curso de Direito. O curso antigo chamava Ciências Jurídicas Sociais, que eu chamo mais bonito, né? Tem um charme maior. Então, você é um cientista social, né, e também das letras jurídicas. Qual a finalidade do jurista? O jurista interpreta, né, o direito. Eu vou usar jargões mais simples, porque nós estamos no mundo acadêmico, né? Eu não vou falar em construtivismo, né? Vou falar que nós interpretamos e compreendemos o direito, né? Aliás, quando você interpreta o direito, o texto normativo, você atribui sentido a ele e compreende ele, né? Mas como é que funciona? Para que falar de petição inicial? É porque se nós estamos estudando algo para sermos um profissional no futuro do direito, a nossa vida será dividida de 2 formas, né, profissional. Oralmente, você falando sobre o direito, dando consultorias, fazendo sustentação oral e tudo mais, e escrevendo, né, peças jurídicas, onde você encaminhará isso a um juiz de direito apreciar, né? Lembrando aí os acadêmicos que nós temos 2 fases do processo: o processo de conhecimento e o processo de execução. Antes nós tínhamos um meio termo, ainda ele existe, mas não de forma muito clara, né? Subentende-se, nós temos o processo cautelar, né? do antigo Código de Processo Civil. Então, quando você fala processo de conhecimento e processo de execução, obviamente que os dois vão envolver petições,
né? Petições iniciais. No processo de conhecimento, você vai ter um pedido para o juiz para conhecer um direito seu e entregar essa tutela jurisdicional, né? E também acontece no processo de execução, só que são fases distintas. Na primeira fase do conhecimento, você constitui um direito, na segunda fase, você já tem esse direito constituído. Pode ser uma segunda fase que o direito constituído vem da petição inicial, uma provocação do judiciário no início, né? E você tem esse título, a gente chama de título executivo judicial. É uma sequência desse direito que é reconhecido. E também tem os títulos extrajudiciais. Lembrando do nosso último encontro aqui, eu falei sobre títulos de crédito, então eles têm essa possibilidade de ser executado diretamente, não precisa entrar como na fase de conhecimento. Mas nas duas fases, né, em todo o direito como um todo, você vai precisar de uma petição inicial. Então, quando você fala em petição inicial, ela tem uma estrutura técnica, né, tem uma estrutura definida. A gente chama de requisitos da petição inicial, e isso está no artigo 319 do novo Código de Processo Civil, que é a Lei 1305, né, de 2015. Né? Então, essa lei é o que está vigente do Código de Processo Civil. Muito bem discutida, muito bem elaborada, e a doutrina está trabalhando em cima para poder esclarecer ainda mais como é que funciona o Código de Processo Civil. Mas o que importa para a gente aqui é a petição inicial. Então, a estrutura ou os requisitos, né, da petição inicial vão passar pelo inciso 1 do 319, o juízo a que se é dirigida, ou seja, qual é o juízo competente. É lógico que é bom falar assim academicamente, que hoje está mais fácil, né? Antes, quando a gente errava esse endereçamento, que era para onde você vai destinar a sua petição inicial, você tinha que saber as competências, né? Hoje, de certa forma, está até mais fácil, porque como o processo é eletrônico, você tem um pré-cadastro da sua inicial, então ele te facilita a pensar muito bem para onde você vai direcionar a sua petição inicial. Mas o endereçamento, o juízo a que é dirigida, se é o juízo, por exemplo, de direito, né, um juiz de direito, ou um juiz federal, ou ao tribunal, né, ou o Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal. Quando fala tribunal, tem o Tribunal Regional Federal, né, que são os federais, e tem o Tribunal de Justiça de cada estado também. Então, esse é o endereçamento. Depois, nós estamos numa parte da qualificação, no inciso 2, a qualificação das partes, autor e réu. Qualificar de uma forma geral assim. Quem é o autor, sua qualificação completa. Quem é o réu, sua qualificação completa. Embora não conste na estrutura, nos requisitos da petição inicial, você não vai encontrar isso no 7º inciso do artigo 319, você não vai encontrar qual é o tipo da ação. Você tem que nomear essa ação, qual ação. Mas é muito importante, isso faz parte da técnica jurídica. Então você qualifica primeiro o autor e vai dizer que está movendo ação contra alguém. E aí, você, antes do meio, você vai dizer que tipo de ação que você está propondo. Ação de cobrança, ação de execução de alguma coisa, né? Ação indenizatória. Então, isso é muito importante, qualificar e já indicar o nome da peça que você vai utilizar. Né? Como hoje a gente não é um curso, eu não vou mostrar uma estrutura de uma peça pronta, eu estou só batendo um papo com vocês daquilo que é mais importante. Tá? Mas se tiver uma outra oportunidade, a gente traz uma petição e vamos fazer uma leitura, parte por parte do que eu estou falando aqui. Fica aí a dica para vocês pedirem para nós também. Né? Nós temos o que é muito importante, lógico, para não ficar uma coisa incompleta, você qualifica, você indica, qualifica as partes, qualificação do quê? Então, é o nome, né, o prenome, o estado civil, a existência de união, estado ou não, a profissão, o número do cadastro, que é o CPF, o CNPJ, o endereço da sede, o endereço dessa pessoa, o endereço eletrônico dessa pessoa. Né? Já vi alguns juízes pedindo para emendar
inclusive a ausência de endereço eletrônico, que é o nosso famoso e-mail, né? E também, só para voltar ao endereço da pessoa, esse inciso 2 ele pede o quê? O domicílio e a residência. Então, os alunos de direito já precisam acostumarem com esse vernáculo jurídico, esses conceitos jurídicos, que domicílio é diferente de residência. Domicílio é o local onde você entende que vai receber a sua correspondência, citação, né? E residência pode ter várias residências, né? Você pode ter várias casas no Brasil, vamos colocar assim, em cada estado você tem uma casa. Você reside em cada uma delas, mas o local onde você vai eleger o seu domicílio para receber correspondência, citação, intimação, tem que estar claro na petição inicial. Tá? É um exagero, talvez não precise relacionar a residência, indicando só o domicílio, já é suficiente, até porque acho que nem teria campo para tudo isso, né? E, obviamente, é sempre relacionado ao autor e o réu, né? E o inciso 3º desse artigo 319 vai tratar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, eu vou voltar para trabalhar com vocês, cada um deles, mas especificamente o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, que aí vai entrar como elaborar uma petição inicial. Aí nós temos outras discussões que fogem do campo do direito, né? E nós vamos entrar num campo mesmo da linguagem comum, da morfologia, né? Então, gramática, literatura, tudo isso faz parte de uma boa redação, porque é um ato de comunicação. Né? Nada mais é do que um ato de comunicação. Embora regulamentado pelo direito posto, né, positivado, né, posto pelo Estado, uma imposição, mas vamos usar as técnicas normais de redação para poder se comunicar e se comunicar bem. Né? Então, o inciso 3º fala sobre o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Né? É a causa de pedir, para já deixar bem claro aqui tecnicamente o que é a causa de pedir, são os fatos, né? Que aqui está como fato, mas são os fatos e os fundamentos jurídicos. Né? Depois, no inciso 4º, o pedido com as suas especificações, isso é muito importante para falar da estrutura dos requisitos da petição inicial. Né? Na sequência, o valor da causa, né? Que é o 5, e o 6º, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Né? Então, isso daqui é uma imposição. Você precisa apresentar as provas de constituição do seu direito. Né? Mesmo na execução, é preciso do título executivo extrajudicial, que é a prova daquilo que você tem, de que tem um direito, né, já pré-constituído, com força executiva, e que te permite usar o processo de execução. Né? E o 7º, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Tá? Então, é uma forma também das partes se autocomporem, vamos falar assim, né? Poderia ser fora, mas é uma composição. Então, sem, às vezes, a participação do juiz, que funcionará lá como um mediador, né? São as audiências de conciliação. E às vezes nem são juízes, né? Às vezes eles são juízes, não juízes togados, que eu quero dizer, né? É um mediador. E esse mediador ele vai tentar, de uma certa forma, fazer com que as partes conversem, né? E cheguem ali uma solução mais, vamos dizer assim, um acordo entre eles, em vez de ter uma decisão contra eles, né? Uma sentença nada mais é do que uma decisão do juiz, que vai tomar com certa cautela. Obviamente não é uma decisão qualquer, é uma decisão que tem que estar muito bem motivada, muito bem fundamentada, né? E com valoração dessas provas que foram apresentadas. O juiz não pode se recusar de julgar, mesmo que ele estime, sem julgamento de mérito, né, um vício processual, um problema que não foi identificado pelo advogado, né, ou pelo estudante que está fazendo a sua petição como prova, o juiz pode extinguir, né, julgar sem julgamento de mérito. Então, ele extingue ali o processo, mas sem análise do mérito. E tem a decisão do mérito, e a mais importante é aquela que vai julgar procedente ou não o pedido. Né?
O juiz julga o pedido, ele não julga os fatos, ele analisa os fatos, ele analisa a fundamentação jurídica que foi apresentada. A gente vai falar um pouco sobre isso daí, se analisa mesmo ou não os fundamentos jurídicos, não é essa a preocupação dele, mas tem que ter, é um requisito formal da petição inicial, né? E ele dará a decisão dele. É uma decisão definitiva por uma questão de instâncias, né? Então, o acadêmico de direito sabe que nós temos 3 instâncias. Nós temos a primeira instância, onde você, lógico que tem algumas petições que são direcionadas ao tribunal porque é um problema de competência, mas não é isso que nós vamos falar hoje. Falando assim, a estrutura judiciária é a primeira instância, a segunda instância, né, e a terceira instância, que se divide em 2. Então, a primeira instância, o que ela vai tratar é o juízo de conhecimento, está pegando a causa, o juiz que vai analisar o seu pedido. Procedente ou não, tem o direito, né, da parte que sucumbiu, né, a parte sucumbente, a parte que perdeu, ela pode recorrer isso para uma instância superior. E essa instância superior é a segunda, né, que aí são os tribunais de justiça, o Tribunal Regional Federal, tem outras justiças especializadas, estou só generalizando aqui com essas 2, né, mas você vai apresentar o seu recurso para o tribunal, né, superior. Então, e perdendo nesse tribunal, você pode recorrer para uma terceira instância, né, para o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça vai tratar de questões infraconstitucionais, né? Então, não vai analisar a Constituição, embora o Supremo analise causas também que não só decorra da Constituição Federal, mas isso fica por uma aula de processo civil, né? Mas vamos lá. Então, você, apesar que a petição inicial está vinculada ao processo civil, mas nós estamos falando de texto aqui. E o Supremo Tribunal Federal, a análise mais importante do Supremo Tribunal Federal é a Constituição Federal. Então, analisa questões de repercussão geral, inclusive. Não pode ser uma causa específica, nenhum direito meu só. Tem que ser um direito que abrange a toda a coletividade, né? Então, por isso tem que ter uma repercussão geral, ok? Então, voltando um pouquinho agora, né? A gente está falando de requisitos, esses são os requisitos formais aqui da 319, lembrando que o 319 é o ponto de partida em outros capítulos, né, dentro do CPC, e outros requisitos também devem ser observados pelo acadêmico do direito na hora de fazer a sua petição inicial. Por exemplo, o uso capião, vai ter lá outros requisitos, então precisa, e também no capítulo de uso capião, não ficar só no artigo 319. Aqui nós estamos falando de técnicas de elaboração de uma petição inicial. Tá? Bom, aí nós vamos para uma questão que me chama muito, mas muita atenção mesmo. Né? É a questão, por exemplo, ok, como é que eu escrevo uma petição inicial? Como é que eu entro nessa atividade, né, profissional, sempre lembrando isso, de escrever algo para o juiz? Né? Bom, eu acho que ninguém tem dúvida com relação ao endereçamento, como se endereça a um juiz. Né? Você vai colocar excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara, não sabemos qual vai ser sorteada, da vara lá, o tracinho civil da comarca de São Paulo, é isso. Entendeu? Esse é o endereçamento. Né? É uma redação simples. Outra dica que eu dou, jamais adote um modelo. Entenda a estrutura da petição inicial e não adote o modelo, porque o modelo, ele te engana. O modelo serve para aquela causa, e não para esta causa. Então, toda vez que tiver que peticionar, vocês têm que tomar o cuidado de olhar um juízo competente, embora o processo eletrônico vai evitar esse tipo de erro. Você tem que qualificar as partes. Então, modelo, as partes nunca são as mesmas, né? É lógico, ninguém vai cometer um equívoco desse, mas é bom lembrar. Então, não posso usar modelo, eu preciso qualificar as partes, colocar lá o documento, o endereço eletrônico, né? Informar o domicílio e a residência do autor do réu. Né? Nomear a ação. Então, o que você pode usar como modelo? Você pode usar como modelo o nome da ação, né? Mas com certeza o juízo pode ser diferente, as partes com certeza sempre diferentes, né? Ou são iguais, porque pegou uma petição, aí ela pode ser até repetida, mas fora isso,
O fato e os fundamentos jurídicos necessariamente devem ser diferentes. Então vamos lá. O fato, como é que eu escrevo o fato, como é que eu escrevo os fundamentos jurídicos? Olha, de verdade, usando técnicas de redação. Tá? Por exemplo, a gente pode começar falando da diferença de um texto com um discurso. Né? O texto pode ser falado e pode ser escrito. Ele tem um sentido. A intenção dele é ter um sentido, é lógico. Né? Mas ele é diferente do discurso. E aí nós temos o discurso jurídico também. Então o discurso, ele é um ato de comunicação. Você quer passar uma intenção mesmo clara de comunicação. Isso nós temos que deixar bem claro. Então os estudantes aí, os acadêmicos, têm que começar a entender que não há diferença de redação para a redação jurídica. A diferença são os requisitos formais, a estrutura, né, formal desse texto, mas na verdade você vai usar as técnicas convencionais do texto. Por exemplo, tipo de texto. O texto, por exemplo, na minha opinião, os fatos, os fatos devem obedecer dois tipos de textos, né? O narrativo e o descritivo, na minha opinião. Por mais que eu tenha uma conclusão no final, o que eu faço com o texto narrativo? Eu vou narrar os fatos que ocorreram. E lembram da técnica de narração? Então por exemplo, o fato, a descrição do fato, obviamente, as pessoas envolvidas nesse fato, né? O que aconteceu com essas pessoas, né? Lógico, de forma cronológica, para você ter uma sequência, né, desses fatos. A causa desses fatos, que você entende que é a causa daqueles fatos. Né? Então, são elementos desse texto narrativo que você vai usar. E deve ter uma pitada de descrição de certas situações. Eu preciso descrever. Não adianta você dizer que foi até o local. Sim, foi até o local. Então você precisa descrever o que aconteceu, né? Sair até o local, os incidentes que aconteceram durante isso, né? Nesse percurso. Então, você tem uma parte também descritiva desse fato. Né? Aonde houver necessidade, você precisa descrever. Né? Para não ficar muito claro. A gente aprende, né, nas universidades, os professores de processo civil, né, o que eles falam para nós assim? Olha, você tem que levar só aquilo que é relevante, aquilo que não é relevante, né, não precisa. Olha, tem que tomar muito cuidado com essas expressões, né? Nós, como professores, nós temos que deixar bem claro, assim, que são o que é irrelevante numa petição inicial, quando eu estou narrando e descrevendo os fatos. Olha, o que é irrelevante, às vezes são diálogos paralelos, algo que não está no contexto. Agora, o juiz, nós temos que entender que o juiz, quando recebe a petição inicial, ele não conhece nada dos seus fatos. Ele não sabe por que você está chateado, por que você está inconformado. Eu vou me atrever a passar pelos grandes juristas aí da área processual, dizer que tem que contar tudo nos fatos. Né? Mas é um tudo coerente, né? Um tudo dentro de uma cronologia que me faça entender. Então, quando eu falo assim é irrelevante, tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que é irrelevante para mim pode ser muito relevante, um detalhe fundamental para o juiz. Então, qual que é a técnica? Conte tudo. Ah, mas eu vou escrever 15 páginas de fatos. Olha, se precisasse, eu vou me atrever a discordar daqueles advogados, dos professores de processo civil, que vão dizer que nos fatos ali só contar rapidamente a narrativa do que aconteceu. Não, eu não concordo, até porque existe uma obrigação de você levar a prova constitutiva, né, do seu direito. Então, a cada fato que você, por isso que são fatos, né, cada fato narrado ou descrito por vocês, tem que ter uma prova. Né, e talvez tenha que ter uma prova. Então, eu vou ter que narrar quase tudo, porque eu tenho várias provas que vão levar ali, a gente vai até melhorar um pouquinho, vários indícios probatórios que podem constituir uma prova para o juiz.
É ele que vai definir o que vai servir de prova para aquela sua alegação. Então, não perca, não perca a oportunidade, não peque pela omissão. Fale tudo. Tá? Lógico, se der para ser conciso e explicar, deixar tudo claro para o juiz, é ótimo isso, né? Mas não caiam nesse engano, né, vamos dizer assim, que é somente aquilo que é relevante, porque a gente não sabe definir o que é relevante. O juiz não sabe o que é relevante para ele poder compreender a sua causa. Tem um brocário jurídico muito bonito que fala: narre-me fatos, dá-me livros, ou seja, me traga os fatos que lhe daria o direito. Então, lógico, o fundamento jurídico é um requisito fundamental, porque ele vai fazer a causa de pedido, né? E porque é isso que tem que ter estrutura: causa de pedir, né? Para evitar a inépcia inicial, tá? Mas olha só que interessante, os fatos precisam ser bem trabalhados, né? Por quê? É ali que ele vai ter contato com uma história que você vai narrar, né? Você vai narrar, trazer essa informação narrativa para ele, vai descrever certos pontos dessa narração, porque é importante para que o juiz compreenda, né, profundamente aquilo, porque a sentença é sua. Então não dá para falar assim: o juiz ele vai entender superficialmente. Não, você vai perder o processo, você vai perder a sua causa, né? Então ele tem que entender profundamente aquilo que você está dizendo, até porque para que você possa depois ter argumento. A gente tem tem decisões, né, interlocutórias ou definitivas, que são as decisões que o juiz vai proferir nos autos, né? Tem de ato ordinatório, mero cumprimento de um ato formal ali do processo e tal. Mas vamos imaginar, ele deu a sentença é confusa, ela é omissa. Você vai ter que embargar de declaração, chama embargo de declaração, né? Que tem alguns que falam que é recurso, que não é recurso, mas isso não é a discussão nossa. Então o juiz tem que esclarecer o tipo de decisão que ele deu. Falou assim: olha, não ficou claro aqui para mim, foi omisso em algum ponto aqui. Então essa questão precisa ser esclarecida, né? Então nós temos os embargos de declaração e nós temos o recurso propriamente dito. Então, assim, nos embargos de declaração ou no recurso, por que você vai pedir uma nova decisão que seja mais assertiva, né? Ou que seja, reconheça o seu direito? Porque você trouxe fatos que ele não levou em consideração. Você levou provas que ele não levou em consideração, né? Então essa narração dos fatos e a descrição de certos pontos acaba sendo fundamental, né? Acaba sendo fundamentais. Bom, e aí ficam os fundamentos jurídicos do pedido. Bom, os fundamentos jurídicos do pedido não se confundem com a lei texto, né? Se confundem com o direito, com os institutos e conceitos jurídicos. Então não precisa se preocupar em transcrever grandes trechos da lei. O que você precisa fazer é trazer o fundamento jurídico. Às vezes, um instituto, um conceito jurídico, e às vezes esse instituto e conceito jurídico já está no texto normativo, por isso que você tem que trazer, né, dentro dos fundamentos jurídicos. Mas isso não se confunde com o próprio texto normativo, né? Então isso é muito importante falar sobre os fundamentos jurídicos, que não adianta ficar transcrevendo trechos de vários textos legais. Não adianta. Você precisa trazer o necessário. Aqui sim eu entendo que tem que trazer aquilo que for relevante, né? Se você quer transcrever apenas para deixar muito claro para o juiz, para ele não ter aquele trabalho de consultar, entrar ali no Google, né, Planalto, pegar o texto atualizado, para ele fazer uma leitura mais rápida, e se tiver dúvida ele vai para o texto que está disponível lá disponibilizado no Planalto, pode colocar uma nota de rodapé. Aí você coloque lá um trecho mais longo. Agora, no corpo do texto da petição inicial, você vai indicar aquilo que você entende como fundamento jurídico, né? Então, um exemplo no direito tributário, né?
prescrição e decadência. Eu vou trazer o dispositivo da decadência, que pode ser o parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, mas o parágrafo 4º do 150, e não o Código Tributário inteiro, ou o artigo 173, que é também da decadência, outra forma de contagem, que vou dizer que este instituto se aplica no meu caso porque não foi declarado, então ele começa a contar a decadência a partir do primeiro dia do exercício subsequente. Já tem um instituto jurídico, nem um conceito jurídico, é enorme isso daí. Né? E também tem a prescrição, que depois do direito constituir definitivamente, eu começo a ter o fenômeno da prescrição, que são 5 anos, né, para distribuir a ação de cobrança para a execução fiscal. Então eu vou trazer este dispositivo especificamente porque ali tem um instituto ou um conceito jurídico. É só por isso, tá? Então não precisa fazer grandes transcrições. E assim também vale para aquilo que a gente chama de jurisprudência, né? E que o acadêmico de direito tem que entender que a jurisprudência é algo que foi já pacificado pelos tribunais, né? Regionais, estaduais ou os superiores, né? Então já está pacificado. Quando é uma decisão definitiva, é definitiva. Então, o que não é definitivo? O precedente. Então, quando você vai, por exemplo, outra coisa muito importante aqui, só para misturar tudo isso que eu estou falando. Qual é a técnica da redação, então? Né? A técnica da redação dos fundamentos jurídicos. Argumentativo. Ele é argumentativo. Por quê? Eu vou trazer uma série de opiniões, e eu prefiro que sejam todas a favor, tá? Tem gente que fala, não, traz opiniões a favor e contra. Não, você vai colocar contra aquilo que o advogado tem que ter essa percepção, que ele precisa ganhar a causa. Então, assim, não vai trazer decisões favoráveis e desfavoráveis, traz decisões favoráveis. Até porque você não está mentindo. Podem até ter decisões desfavoráveis, né? Mas o que importa para você, para a sua causa, é aquilo que te acompanha, aquilo que está de acordo com aquilo que você pensa, que é aquilo que você decidiu. Então, você vai trazer precedentes. Agora, precedentes, porque não foi pacificado, é uma causa que é uma tese diferente, demanda de uma interpretação melhor do texto normativo. Eu mesmo, quando eu estou desenhando minhas peças, eu trago mais o texto normativo. E não me apego muito a decisões judiciais. Mas, academicamente, para mostrar que você sabe escrever uma bela petição inicial e for fazer um exame da OAB, o que você precisa? Trazer o que você entende, é muito importante, o que a doutrina diz sobre aquilo que tem que acompanhar o seu entendimento, é meio prepotente assim mesmo, tá? Você não vai dizer, o professor diz isso, o professor diz aquilo, professor, calma, é você está escrevendo, você está afirmando isso no seu texto, você está argumentando, mas você está afirmando isso daqui, né? E aí você traz uma doutrina que acompanhe o seu entendimento. Então, quando você estiver fazendo a sua elaboração da petição inicial, é muito importante que você se preocupe com o discurso. E para você ter um bom discurso, você tem que ter um bom conhecimento. Então, você tem que ler bastante. Né? Então, você vai trazer uma doutrina que acompanhe. E a doutrina, também não precisa colar a doutrina toda. É o trecho que foi necessário para dar sustentação para o parágrafo que você escreveu anteriormente. E não satisfeito, né? Porque você não pode estar satisfeito. Você está apresentando uma tese nova. Você vai também trazer essas decisões judiciais, se forem decisões judiciais, porque não está pacificado. Agora, vamos mudar um pouquinho o jogo. Vamos imaginar que a questão está pacificada. Pacificada no Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Para que trazer doutrina? Para que trazer precedentes, se a matéria está pacificada? Basta a sua afirmação e basta dizer que o Supremo já decidiu isso em última instância, tem repercussão geral e se aplica ao seu caso concreto. Né? Então, isso é muito importante, essa percepção do acadêmico de direito, na hora de elaboração da sua petição inicial. Então, os fundamentos jurídicos nós teríamos dessa forma, que é argumentar, né? A técnica é argumentativa, então eu tenho que apresentar
uma posição, tomar uma decisão. Eu tenho que trazer, por exemplo, tudo bem, eu vou entrar na técnica da redação, então, argumentativa, sem problema nenhum, vou trazer doutrina favorável, vou trazer a decisão do Supremo, vou trazer precedentes, mas eu tenho que tomar uma decisão, até porque eu preciso convencer o juiz que eu estou pedindo, aquilo já foi definitivamente decidido. Então está mais fácil para ele julgar, porque ele tem que acompanhar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, quando é tese, você não tem isso muito claro, é uma interpretação do judiciário, né, que vem evoluindo, começou com a primeira instância, a segunda instância não estava reconhecendo, começou a reconhecer, está indo para o STJ, está indo para o STF, ok, aí justifica você trazer a sua argumentação, trazer doutrina que acompanha aquilo que você está dizendo, depois vem essas decisões, diversos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, então você pode trazer isso para dar sustentação para aquela afirmação que você está fazendo, né? Muito importante, você aluno de direito, o acadêmico, né? Entender o que é coesão e coerência textual, isso é muito importante. E aí a professora Glaucia está aqui, pode até me ajudar depois, mas de verdade, por quê? Porque a coesão, ela é uma amarração desse texto, né? É uma forma de você usar conectores, são as conjunções, tá? Tudo isso está dentro da língua portuguesa, da gramática, são as conjunções. Então você vai trazer isso para o seu texto para dar ênfase, para costurar, né, parágrafo com parágrafo. E a coerência, obviamente, é que você não pode fugir daquilo que você está escrevendo. Tem técnicas para isso, quando você dá um salto, né, um salto com outro viés, mas aquilo para chamar a atenção de quem, do leitor, mas para o judiciário não precisa disso. Tem que manter a coerência dentro daquilo que você está tratando, por isso que precisa ter um conhecimento muito profundo, né, daquele item que você está trabalhando, que está estudando, que está escrevendo sobre aquilo, então você precisa ter um conhecimento profundo. Tá? Então, quando a gente fala coesão textual e coerência textual, olha, técnica do advogado. A coesão como conexão, essa amarração do texto, tem que estar bem conectado um parágrafo com outro parágrafo. Tudo bem que você pode dar um salto, você pode voltar para o primeiro parágrafo, mas cuidado para não se perder. Tá? Então, se eu estivesse falando aqui de requisitos formais da elaboração do texto, obviamente eu queria falar para você qual é a fonte que eu gosto, é Arial 11, né? E Arial 11 é a fonte que você vai usar no Word, né? Espaçamento entre linhas, 1,5, recuo. Quando isso vai ficar gravado, você pode ouvir novamente o recuo. Eu gosto de 4 centímetros, né, de recuo, não gosto de 5, acho que fica muito distante. Acho que a peça fica mais bonita esteticamente quando você tem isso. Quando eu faço as citações, cuidado, citação longa, citação curta, 3 linhas no próprio parágrafo. Acima de 3 linhas, 4 linhas, você destaca ele num parágrafo com recuo de 4 centímetros, mas todo ele, tá? Todo ele justificado, né? Então o recuo é 100%. No outro não, é só a primeira linha, quando estou escrevendo o parágrafo, para eu saber qual é o seu parágrafo e qual é o texto de terceiros, que pode ser uma doutrina, que pode ser uma jurisprudência. Né? É a mesma coisa das normas da ABNT, para uma redação de artigo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um TCC aí de graduação, um TCC da pós-graduação lato sensu, tudo isso é a mesma coisa, tá? É só para a peça ficar esteticamente mais bonita, né? Então, agora, voltando para o conteúdo desse texto, obviamente que essa coesão e coerência tem que estar muito clara no seu texto, para você não se perder. Ah, quantas linhas eu tenho que escrever? Olha, para falar a verdade, você poderia fazer um parágrafo com 20 linhas, só que ele fica cansativo. Fica visualmente difícil para ler. E a gente pode se perder na pontuação, né? Na acentuação. Então você vai colocar uma ponto e vírgula, você vai usar aqui 2 pontos, você vai colocar vírgula, você começa a se perder. Então a gente começa a falar que um bom parágrafo ele tem de 3 a 5 linhas. É o suficiente para você começar um novo parágrafo. Eu quero escrever 20, então tudo bem, você vai dividir isso em blocos de 5, então 4 parágrafos.
já são suficientes para você deixar um texto esteticamente bonito, não cansativo para o juiz. Isso é muito importante, porque o juiz, a técnica da petição inicial, dizendo de uma forma até mais objetiva, qual que é a técnica? É você narrar bem os fatos e fazer um pedido correto, um pedido certo e determinado. Certo com relação a valores envolvidos, não cair naquela falácia, deixa que o juiz decide. Por exemplo, dano moral, vou pedir um dano moral, pedindo para o juiz arbitrar o valor do dano moral. Ele vai falar, não, você vai ter que pedido certo, indique qual é o valor que você quer aquilo. Só que cuidado com o pedido certo, porque o que acontece? Quando você coloca 100 mil de dano moral, você perdeu, você vai ter que pagar uma sucumbência para o advogado da parte contrária. Né? A gente pensa que é a parte que recebe, mas não, isso é o honorário do advogado. Então você vai ter que pagar de 10% a 20% para o advogado da outra parte, porque você atribuiu, né, um valor de 100 mil. Ah, mas eu quero 100 mil. Tudo bem, aí o juiz deu 3 mil, você ganhou 3 mil, sem problema. A parte de lá vai pagar sucumbência para o advogado do lado de cá sobre 3 mil. E a diferença de 97 mil, porque você pediu errado, pediu a mais, você vai ter que pagar a sucumbência para o lado de lá. Não compensa. Às vezes a causa não compensa. Né? Então tem que tomar muito cuidado com o pedido que é certo. E o pedido determinado, ele não pode ser genérico. Algumas situações são genéricas, mas nem todas. Então, como não é uma aula de processo civil, eu vou deixar só claro o seguinte: o pedido tem que ser certo, tá? E determinado. Tá? Então, com relação a isso, uma coisa muito importante também, essa audiência de conciliação jamais ela pode ser dispensada. Você tem que provocar essa audiência, dizer logo na inicial que você tem interesse de fazer essa audiência, né, de conciliação. Porque ali você elimina o tempo, né, tempo que poderia gastar por anos e gastos com o processo, porque você não conseguiu o seu êxito ali logo de imediato. Para o advogado que conseguiu uma conciliação, também é muito importante isso. Por quê? Porque ele vai receber honorário por tudo isso, né? Ele vai cobrar os seus honorários. Lógico, da parte, né, às vezes não há aí uma condenação, que o outro vai ter que pagar 10%, 20%, mas ele resolve a causa ali. E não fica aquelas causas de 5, 10, 30 anos aí, e passa para o filho do advogado, e passa para o neto do advogado receber algum valor. Então, também tem que pensar nessa estratégia jurídica, né? Se a causa é muito, muito jurídica, de interpretação, obviamente é melhor pensar numa conciliação, porque a parte que perder vai recorrer fatalmente, e nós temos ainda uma quantidade muito grande de processos, mesmo eletronicamente falando, e não é rápida a decisão, pode demorar 2, 3 anos na primeira instância, 2, 3 anos numa segunda instância, 2 anos numa terceira instância, quando aí próximo a 10 anos, né? E dependendo de um problema processual que acontecer, isso, um incidente processual pode virar 20, virar 30 anos, e vocês não têm um desfecho daquilo, e toda a sua vida, né, trabalhando num processo que não deu retorno. Então, a elaboração da petição inicial tem que levar muito em consideração essa estratégia também de como que eu vou trabalhar com ela, né? Eu vou redigir, endereçar, eu vou qualificar os nomes, os fatos eu vou fazer uma narração, né, com todas as técnicas de redação, eu vou fazer descrição daquilo que precisa, eu tenho que ter essa percepção que aquele elemento precisa ser descrito melhor. Então tem causas que são técnicas. Então eu não posso simplesmente acusar que a pessoa provocou um dano para mim e o juiz fala assim, mas que dano? Lógico, isso pode ser resolvido numa perícia e tudo mais. Mas se ele não compreender, ele pode indeferir a sua petição inicial, ele pode julgar improcedente no estado que se encontra o processo, e você não ter a oportunidade de levar isso para uma perícia. Aí tudo bem, você ganhou no tribunal, mas você ganhou depois de 2, 3 anos e voltar para a primeira instância do zero, é só perder tempo. Então, descreva. Né? Lógico que o juiz não vai acatar questões técnicas assim, mas ele vai compreender que realmente depende de uma perícia. Ah, mas eu posso fazer isso quando no despacho, o saneador, que ele fala assim, indique as provas, justificando-as.
Lógico que você pode fazer isso, né? Não tem problema nenhum. Mas você pode escrever no início e pode escrever também. Então, quando você for justificar, você escreve. Por que você precisa? Essa prova tem que fazer essa prova por meio pericial, porque eu quero demonstrar a composição química molecular de um produto X que se classifica numa classificação fiscal tal. Isso voltando aí para o direito tributário, né? Precisa disso, precisa escrever, precisa justificar, precisa fundamentar. Então, cuidado na hora de narrar, tem que descrever, né? Na hora que você for pedir uma prova, você tem que justificar e tem certas coisas que precisam descrever. Olha, eu preciso provar a quantidade de produto X dentro desse produto Y, né? Então, basicamente dessa forma. E aí, professora Glaucia, é uma coisa muito interessante, porque eu estou tentando falar de petição inicial e estou falando mais de aspectos, né, às vezes, de texto, de gênero textual, né, o nosso gênero textual, gênero jurídico, se alguém quiser fazer essa correlação, seria uma lei, uma procuração, uma petição inicial. Já na literatura tem um outro tipo de classificação. Mas é muito bom, e aí eu gostaria de provocar a professora também, quanto é importante usar essas técnicas de redação, de literatura, de linguagem, de gramática. Por quê? Primeiro que a petição inicial, ela tem que ser escrita em língua portuguesa. Nós estamos no Brasil, língua portuguesa. Se trouxer algum texto, de verdade, alguma prova, ou escrever, ou transcrever algum trecho de alguma coisa, algum contrato em língua estrangeira, o juiz vai pedir para traduzir. E a tradução não pode ser livre, não pode ser do Google, não pode ser do advogado. Vai ter que ser uma tradução juramentada e mais gasto aí que vai ter. Então, muito cuidado de trazer informações em língua estrangeira. Eu acho que estou correto com relação a essa parte, né, professora? Está sim, bom, nós já trabalhamos há muitos anos com essa parte de redação, com a escrita de textos e tudo que o senhor falou aí compõe essa norma jurídica, compõe a legislação. E lá nos meus anos de aula de língua portuguesa, o que eu mais presenciei dentro de uma petição inicial, que eu fiz muitas correções, o estudante, o formado, recém-formado da área do direito, ele precisa, em todos os momentos, ser um amante do livro, da literatura em si. Ele precisa ser um amante de ouvir e ser um conhecedor da história, porque você não vai conseguir escrever um texto se você não conhecer a história. Então, um estudante ou um formado que pretende ter lá o seu escritório de advocacia, pretende advogar, etc., precisa conhecer em si a história para que então ele saiba como vai escrever isso. Porque não é uma situação simples convencer o juiz. O juiz é a parte máxima, ele está ali para ver os fatos, os argumentos, e quem vai escrever isso é você, o advogado, né? Então, tudo aquilo que a gente viu lá atrás, dentro das petições, dentro de uma redação, o início é a maior dificuldade. Então, a composição, conhecer essa parte da língua portuguesa, que é a parte básica, e essa parte básica, que é a estrutura daquilo que você vai passar, é fundamental. E a gente vê, a gente tem muita deficiência nisso. Então, começar um texto, como que eu começo um texto? Então, toda essa parte dentro da gramática, dentro da língua portuguesa, é de fundamental importância para um estudante de direito e para um formado em direito. Tá? Então, essas composições de narração, descrição, como que você vai descrever isso? A partir do momento que você conhecer a história. Então, você precisa conhecer a história, você precisa entender, interpretar essa história, porque você vai passar essa história para alguém. Quem é esse alguém? O juiz. Tá? Essas técnicas de redação, o que nós vemos dentro do texto aí da petição inicial ou de uma redação em si, a coerência e a coesão são os principais erros. Tá?
Por quê? Porque um texto, ele precisa ser bem articulado, né? Essa coesão, aquilo que você está colocando dentro do seu texto, ele precisa ter uma articulação, ele precisa estar ajustado para que ele se tenha coerência. Então, quando o senhor fala de estrutura textual, né, quantos parágrafos, quantas linhas, etc., você pode escrever um parágrafo inicial que você vai introduzir o seu texto, depois você vai desenvolver, vai colocar os seus argumentos, a parte jurídica, claro, e depois tudo isso precisa ter uma coerência, a forma que eu quero, a minha mensagem, a sua mensagem para o juiz, ela é de total importância. Então é nesse momento que o estudante ou um advogado recém-formado que tem muita dificuldade, precisa ler, precisa conhecer a gramática. Então você vai ter ali, é o seu nicho, né? A leitura o tempo todo, a parte gramatical o tempo todo, você precisa ter. Nós, há muitos anos, né, doutora, a gente foi numa determinada livraria e nós ficamos uma tarde toda pegando livros porque tem-se o seu estilo? Tem o seu estilo, pode ter? Pode, mas esse estilo vai muito de encontro com a história que você vai conhecer, porque cada cliente lá na frente é um cliente, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, cada situação tem um contexto peculiar, né? Então nós pegamos lá na livraria vários textos, vários livros, e dentre eles até livro de teatro. Isso aí. Né? Por quê? Porque o teatro ele descreve, né? Ele tem todo um diálogo, tem toda uma dinâmica de escrita, tem toda uma estrutura. Por quê? Por que a gente fez isso? Porque a gente precisava ampliar o nosso nicho de leitura, para que a gente, a partir de então, entendesse, compreendesse, interpretasse tudo aquilo e determinasse dentro da nossa redação, porque aí eu estou falando da parte de redação, a parte de uma estrutura textual, de uma elegância de texto, aquilo que a gente queria, né? A gente leu muitos textos também de Machado de Assis, porque ele descreve ambientes, ele descreve os detalhes, são ricos em detalhes. Ou seja, um profissional da área do direito, um estudante de direito, um formado em direito, um bacharel, um advogado, precisa ser amante de ler e precisa ser amante de ouvir, porque conhecendo a história, você vai conseguir redigir o seu texto. E um outro conselho é o seguinte: você precisa ter um apoio. Então nós sempre tivemos um apoio. A gente precisa conversar, você precisa buscar pessoas, você precisa buscar consultorias, assessoria, precisa buscar cursos, precisa buscar uma série de elementos que vão te ajudar e te fortalecer nesse sentido. Porque o que a gente mais tem aí, Dr. Walter, erros muito comuns, que o senhor pode citar, não sei, talvez se dê tanto tempo aí pra gente falar sobre isso, porque a gente vai voltar nesses assuntos, porque são assuntos muito pertinentes daquilo que a gente trabalha, que a gente vê no dia a dia, os erros comuns da petição inicial. Esses erros comuns são os erros, quando a gente fala em comum, são os erros do dia a dia, a concordância, né? Tem a sua divisão de concordância nominal, concordância verbal, a ordem do texto, a ordem direta, indireta, mas é aquilo que eu escolho, aquilo que eu leio, aquilo que eu compreendo, e se eu não compreender, e se eu não tiver o conhecimento de tudo isso, quando eu for escrever eu tenho um erro. E aí, o que é mais perigoso, passar isso para o juiz e ele interpretar de uma maneira equivocada, mas não por um equívoco do juiz, por um equívoco do advogado, da pessoa que está escrevendo, do escritor, de quem está relatando aqueles fatos que ele tem que ter conhecimento. Daí, doutor, eu peço que o senhor fale pelo menos cite um exemplo aí de um erro comum. É claro que a gente tem pontuação, coerência, coesão, a gente tem a colocação pronominal, a gente tem uma série de vícios de linguagem, mas assim, dentre todos esses elementos que compõem os erros comuns da petição, o que o senhor identifica de mais pontual aí? Bom, eu acho assim que o maior erro não está na narração dos fatos,
Também não se encontra ali nos fundamentos jurídicos, porque o juiz ele pode superar essa parte do fundamento jurídico e entender minimamente os fatos. Era o pedido. O pedido, ele realmente, às vezes, ele deixa a desejar. O juiz ele tem uma expressão no judiciário que fala que o juiz está preso aos muros do processo, aos muros do pedido, propriamente falando assim. Então, aos muros do pedido, por quê? Se ele julga a quem, então fica uma decisão inferior àquilo que a parte pediu. Então, você precisa caprichar no pedido. Se você dá além, aí nós chamamos de decisão extrapetita. Então, qual é o correto? É a decisão intrapetita, dentro do pedido. Dentro do pedido. Então, o maior erro que eu vejo do acadêmico, não vou falar dos advogados, porque aí ele já supera uma parte que ele tem autonomia. Então, o advogado não é o nosso foco é o acadêmico do direito. Serve também para os advogados mais jovens, aqueles que saíram agora, fizeram o exame da OAB, tiraram a sua OAB e tal, mas na verdade é o acadêmico. Então o acadêmico tem que tomar muito cuidado quando ele for redigir o pedido. O pedido tem que estar determinado, Então ele tem que prever, em poucas palavras, aí sim a concisão é muito forte no pedido. Também não dá para escrever um pedido imenso, porque vira uma petição inicial. Você vai pedir qual é o bem que você quer que o juiz tutele, proteja, te conceda. Então eu acho que o pedido é o maior erro que nós temos ali de construção. Os demais, o próprio processo civil, ele se encarrega de meio que corrigir. O juiz não pode, por problemas, por exemplo, de fato, problemas de direito, indeferir a petição inicial. Ele tem que chamar o advogado para que corrija certas situações. Mas assim, quando chega no pedido, não vai adiantar muito, porque ele fala, julgo procedente do seu pedido, ganhe a causa. Vai aplicar o pedido na prática, você não consegue. Então eu vejo, muito obrigado pela intervenção na parte mais gramatical, na parte textual, o que tem que conter numa petição inicial, professora. Mas voltando para o direito como técnica, como profissão, o maior erro do advogado está exatamente na confecção, na elaboração do pedido. O resto é meio que superável. Você pode corrigir, na verdade, que passa por cima, você corrige, mas quando chega um pedido mal elaborado, você não consegue ter a prestação jurisdicional por completo. Posso até citar um caso nosso do escritório que nós distribuímos lá uma ação que envolvia uma discussão de um condomínio e nossa causa era um documento. Ficamos na causa. No meio da petição, lá no meio da perícia, no meio de tudo, está lá um problema da estrutura. Aí perguntaram para mim, nós ganhamos. Então ele tem a obrigação de fazer essa reparação naquele item do prédio? Não tem. Por quê? Porque nosso pedido não contemplou isso. Então esse é o maior erro técnico, é o erro do pedido. É um erro do nosso escritório? Não é bem um erro do escritório, é que o nosso objetivo era outro. No meio do caminho foi descoberta uma outra falha estrutural provocada pela construtora. E agora nós vamos ter que ingressar com uma ação numa prova que foi construída mesmo num outro processo. Então é bem curioso isso. Agora, se lá atrás a gente tivesse todas as informações que deveríamos buscar, isso também, com certeza deveria fazer parte do pedido. Então, tem que estar muito atento ao pedido. E as técnicas de elaboração, fica aquele convite que a professora também fez a esse acadêmico de visitar os textos não jurídicos, principalmente teatro, que a gente aprende muito ali, com Ariano Suassuna, que a gente pode... que nós somos amantes isso, também. Então, assim, é uma viagem que você faz num conto. Então, resumindo, eu poderia encerrar até aqui por causa do tempo,
Claro. que eu tenho aqui, mas eu poderia dizer o seguinte: olha, o acadêmico, nós advogados, os acadêmicos do direito e tal, somos grandes contadores de história. É isso que nós somos. Nós temos que contar uma bela história para o juiz, para que o juiz se convença daquela nossa história e que ele concorde com os nossos objetivos ali, como que estão no pedido. Isso que nós somos. É exatamente isso. É um conselho que nós professores damos aos estudantes. Isso a gente está falando muito da área do direito, né, que é o nosso foco principal, mas o estudante em si, ele precisa ter essa postura, né, de leitor, postura de conhecedor de história, para que você consiga fazer exatamente isso, contar a história. E eu não posso somente, no caso de um acadêmico de direito, contar uma história. Lá na frente eu vou ter que construir essa história, vou ter que argumentar essa história, vou ter que ter base legal para tudo isso. Ou seja, ler é um dos nossos maiores conselhos aí para vocês acadêmicos. Ler, ouvir, conversar, dialogar, buscar apoio, né, em tudo isso, para que você consiga ganhar o que você pretende, ter o seu objetivo, que lá na frente é convencer o juiz e ter a sua causa ganha. Não é, doutor? Tem mais alguma coisa que a gente pode falar? Na verdade tem um monte de coisas que a gente tem que falar a respeito de petição inicial, dentro de um texto, dentro de uma boa redação, de uma estrutura. Vou convidar o Dr. Walter mais uma vez aí. A gente tem um curso disponível que, a princípio, de redação jurídica, que a gente vai falar mais sobre toda essa parte estrutural mesmo da parte jurídica, da gramática, da morfologia, de uma análise de petição, de peças. A gente tem um curso aí que virá para vocês e nós vamos fazer chamadinhas para convidá-los para participar desse curso. O Dr. Walter vai me ajudar, como sempre, né, doutor? Claro, se tiver alguma consideração para falar aí para os nossos acadêmicos, os nossos participantes, já agradecendo mais uma vez pela sua participação. Obrigado mesmo pelo convite, né? Parece que não é um convite, mas é um convite sim, né? Embora a gente tenha proximidade, mas outras pessoas poderiam estar aqui falando e dependendo do compromisso ou dependendo de outras coisas, a gente acaba ajudando também a medida possível. É sempre um prazer vir aqui, né, passar algumas informações, né? Hoje não tivemos um curso de petição inicial, nós falamos sobre a petição inicial. É muito importante dizer isso daí. Se suscitou alguma dúvida em vocês, o nosso objetivo foi alcançado, porque não é um curso, não é uma palestra longa, né? Vamos dizer assim, não é um curso. Então, há necessidade de ponderações mais acadêmicas. Então, você precisa estar numa sala mesmo, de aula, mesmo que virtual, passando pontos, estudando, detalhando, né? Isso é muito importante. Então, assim, hoje o objetivo, qual foi o objetivo do tema que foi proposto? E o meu recado é fazer essa provocação, né? Se a gente suscitou alguma dúvida na cabeça do nosso acadêmico, obviamente nosso objetivo foi alcançado. A preocupação pode ser com o fato, os fundamentos jurídicos e o pedido. Então, ou seja, esses são os requisitos da petição inicial, está lá no artigo 319. Tem endereçamento, qualificação das partes, qual é o valor da causa, as provas, e depois nós temos lá a audiência de conciliação. Tem tudo isso. Mas nós temos também que pensar o seguinte, uma coisa que fica até, se os nossos acadêmicos tiverem interesse, para a gente fazer um novo bate-papo, e a contestação de tudo isso. Como é que se defende todo esse arcabouço? Tudo isso faz parte também de uma petição inicial, só que não é uma petição inicial que eu estou pretendendo algo para o juiz. Eu vou me defender contra algo. Então eu tenho a técnica de petição inicial da contestação, que eu vou iniciar a minha defesa ali. Só que a técnica é diferente, não tem nem como corrigir mais. Você precisa se defender sobre todos os fatos e os fundamentos jurídicos da petição inicial. Então é outra técnica que também a gente pode voltar a falar em outra oportunidade.
Mas agradeço, professora. Agradeço a todos pela paciência. É um grande prazer tê-lo aqui novamente. É um grande prazer passar esses conhecimentos, as considerações de extrema importância para vocês. Espero tê-los novamente. Quero lembrar que esse bate-papo não é uma aula, como o senhor falou, é um bate-papo, porque a gente vem mesmo para fazer essa contribuição para vocês e passar isso. Isso vai ser disponível para vocês assistirem. A gente vai fazer uma edição de tudo isso, vai disponibilizar para vocês, com certificado também, tá, para os participantes. E uma próxima em breve, tá bom? Acompanhem a gente aí nas nossas redes sociais. Vou voltar a falar que o Instagram é o ceaprim.com.br, o nosso e-mail é o ceaprim@ceaprim.com.br e o site www.ceaprim.com.br. Muito obrigada, tenham um bom dia, obrigada aos nossos apoios, David, que está sempre com a gente aqui. Até mais. Um bom dia para todos. Muito obrigada.